Vamos para a continuação da nossa aula da DIRF, essa terceira aula explicativa sobre a DIRF 2023. E sejam todos bem-vindos e vamos continuar aqui a classificação dos eventos para a DIRF. Então, eu estava falando sobre os eventos que nós temos que tomar cuidado. E agora, eu quero destacar os eventos tributáveis. Luciana, quais são os eventos tributáveis? Todos aqueles que incidem imposto de renda, tá? Então, salário, hora extraordinária, adicional, todos os adicionais, inclusive os DSRs dos adicionais, comissão, prêmios, gratificações, enfim, tudo que for tributável, que tributa o imposto de renda, férias dentro, né, pagas dentro do mês, não estou dizendo das férias de rescisão, aí a gente já vai falar já já. Então, os eventos tributáveis, todos eles têm que estar configurados para que eles sejam levados corretamente para a DIRF. Então, mas Luciana, meus eventos, né, já estão ok. Então, o que eu sempre oriento? Se você já tem feito essa checagem nos outros anos, pelo menos verifique os eventos que vocês criaram o ano passado, sabe? Lá de janeiro a dezembro. Por quê? Porque esses eventos, vocês precisam checar se as configurações deles estão corretas para entrarem ali na geração do arquivo que vai para a DIRF e para que ele entre certinho. Às vezes, parece uma informação assim, boba, mas às vezes a gente cria um evento aí durante o ano, um evento qualquer, e a gente esquece de fazer essa linkagem, né? Essa configuração, e aí ele acaba não indo para a DIRF e fica errado, certo? Quero falar também de outros tipos de eventos isentos, caso tenha, que vocês também chequem essa configuração. Agora vamos falar também dos eventos de rescisão. A rescisão os eventos indenizados, os valores indenizados na rescisão, eles não são tributáveis, certo? Tipo, férias indenizada, 1/3 de férias indenizada. Então, esses valores indenizados que não têm tributação de imposto de renda, eles têm que estar configurados para entrarem na DIRF como eventos isentos e lá na parte de rescisão, certo? Na parte exclusiva ali de rescisão. Se nós olharmos os informes de rendimento, ele tem uma linha exclusiva para valores indenizatórios de rescisão de contrato de trabalho. Então, ele tem que entrar ali naquela linha essas informações de rescisão, tá? De valores indenizatórios. Luciana, e o saldo de salário da rescisão e as horas extraordinárias da rescisão? Esses são tributáveis, normalmente eles vão entrar lá no geralzão, junto com o restante dos valores tributáveis. Mas os indenizados de rescisão, eles entram separadamente, tá bom? Então, fiquem atentos aí nessas configurações de eventos, porque isso faz toda a diferença na hora de gerar o arquivo. Eu quero falar com vocês também agora sobre o regime da empresa. Nós temos, para imposto de renda, dois tipos de regime: o regime de caixa e o regime de competência. O que esses tipos de regime? Esse é o tipo de regime que cada empresa utiliza para descontar o imposto de renda ali dos trabalhadores, tá? E como que nós identificamos qual é o regime da nossa empresa? Por quê? Porque se nós utilizamos o regime de caixa, é de um jeito, e se nós utilizamos o regime de competência, é de outro jeito. O regime de caixa é aquele onde as empresas pagam o adiantamento, por exemplo, dia 20 do mês, e o salário no 5º dia útil, no dia 5 do próximo mês. Então, se a sua empresa ela paga desta forma, ela está dentro do regime de caixa. E se ela está no regime de caixa, nós não vamos fazer a DIRF de janeiro
a dezembro. Nós vamos puxar os arquivos de dezembro de 2021 a novembro de 2022. Olha que loucura. Por quê? Porque ele considera a data de pagamento. Os valores pagos, lógico, dentro de 2023, refere-se à folha de dezembro, que foi pago dia 5 de janeiro do ano passado, por exemplo, ou quinto dia útil, e até novembro de 2022, que foi pago ali 5 de dezembro de 2022, ou quinto dia útil ali no finalzinho do ano. Então, percebe que a gente tem que ter essa visão de entendimento de tipos de regime. Qual é o tipo de regime que a sua empresa utiliza? Um outro detalhe, e qual é o tipo de regime de competência? É aquela empresa que paga adiantamento e pagamento dentro do mesmo mês. Então, se ela paga adiantamento dia 15 e pagamento dia 30 ou 31, o último dia do mês, ela é regime de competência, tá? Por quê? Porque ela está efetuando o pagamento tudo do salário do trabalhador dentro do próprio mês, certo? Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de regime, porque se a sua empresa for regime de competência, aí sim nós vamos puxar o arquivo de janeiro a dezembro de 2022. Por quê? Porque desde o mês de janeiro, a folha de janeiro até a folha de dezembro, foi tudo pago dentro do ano de 2022, que é o ano que nós estamos declarando. Uma outra diferença desses regimes é que no regime de competência, onde é tudo pago dentro do próprio mês, dia 15 e último dia do mês, não existe tributação do adiantamento. Por quê? Como é pago tudo dentro do mesmo mês, somente no último dia do mês, na hora que efetuamos o pagamento para o trabalhador, ele gera o imposto de renda sobre todo o valor que foi pago no mês, inclusive adiantamento, certo? Então, regime de competência, ele desconta imposto de renda somente uma vez no mês, dos trabalhadores, somente no pagamento no último dia do mês. Mas o regime de caixa, como parte do salário é pago no mês e a outra parte no outro mês, nós temos uma quebra ali da competência virando o regime de caixa, e isso faz com que a gente tenha que tributar imposto de renda tanto no dia 20 no adiantamento, quanto lá no dia quinto dia útil, ou no dia 5 ali do pagamento. Percebe? Então, a gente se depara muito com essa dúvida do trabalhador. Nossa, outro lugar que eu trabalhava não descontava imposto de renda do meu adiantamento. Por quê? E agora vocês estão descontando? Porque provavelmente lá era regime de competência e aqui é regime de caixa. Lá você recebia vale e pagamento dentro do mesmo mês. Aqui você recebe vale dia 20, pagamento no quinto dia útil, no outro mês. Então tem. Ah, então estou pagando imposto duas vezes? Não, tá? Por quê? Porque lá no dia 20, quando o nosso sistema gera o imposto de renda, antes de gerar, ele soma com o salário do dia 5 do outro mês, que foi pago ali dentro do mesmo mês, e abate os impostos que já foram descontados no quinto dia útil. Então, não tem bitributação nesse caso, soma-se as bases, abate dependentes, enfim, tudo que é dedutível, pensão de alimentos, enfim, e aí é calculado o imposto de renda. Então, nesse caso, tem cálculo de imposto de renda tanto no regime de caixa, tanto no adiantamento, quanto no pagamento, e é assim mesmo. Então, nós temos que ter esse entendimento de tipo de regime de tributação para saber de quando é que eu puxo o meu arquivo de DIRF. Se eu puxo ele de janeiro a dezembro, da folha de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou se eu puxo ele de dezembro do ano anterior até novembro daquele ano, tá? Luciana, e nesse caso do regime de caixa, como fica o 13º? O 13º, ele é pago até o dia 20 de dezembro. Então, o 13º de 2022, ele vai entrar na DIRF de 2022. Nós estamos apenas falando da folha de pagamento, que cai parte do pagamento no mês seguinte,
certo? Então, a questão de entender a tributação, o regime de tributação no imposto de renda é extremamente importante, para que a gente saiba não apenas fazer a DIRF, mas também saber conferir um cálculo de imposto de renda, que a gente também saiba entender qual é a data correta de vencimento do DARF desse imposto de renda, e, inclusive, nós temos que ter esse entendimento, até porque o imposto de renda está passando pela mudança de sair do DARF comum e entrar no E-Social, na DCTF Web, certo? Aqui está previsto para março, a partir de março. Então, nós temos que ter. A Priscila está perguntando se o imposto de renda do adiantamento é referente ao mês de referência ou ao mês seguinte, por ser um adiantamento do mês de referência. Ele é um adiantamento. Por exemplo, olha, Priscila, para você entender fácil, nós estamos em fevereiro, hoje dia 8, certo? O adiantamento é só porque adiantou parte do pagamento do mês de fevereiro. Então, referente ao trabalho efetuado no mês todo de fevereiro, o trabalhador tem um salário para receber. Só que nós estamos adiantando, antes da data, um percentual de 40%, 30%, 33%, cada sindicato tem sua regra, certo? Então, esse adiantamento que nós estamos pagando no dia 20 de fevereiro, ele é referente fevereiro, tá? Então, ele não é referente março, ele é do pagamento de fevereiro, tá? Que bom. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, certo? Imagina, pode perguntar. Então, percebe a importância da gente entender aí essa questão de regime de tributação. Quero falar também sobre a questão de autônomos. Luciana, autônomos, ele também entra na DIRF? Entra, tá? Desde que foi tributado ali o imposto de renda corretamente. Então, como funciona o autônomo? O autônomo é aquela pessoa física que não tem CNPJ, não estou falando de MEI, aqui estou falando do autônomo mesmo, CPF, que presta um serviço eventual para a empresa e a empresa paga ele através de um RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Então, toda vez que acontece isso, qual que é o correto? É que a gente pegue os dados dele, assim como se a gente fosse registrar ele, a gente pegue os dados, cadastre esse autônomo, faça o cadastro dele, inclusive com o número de PIS, NIT, CPF, dependentes, tudo. E que a gente suba esse cadastro para o E-Social no S2300 e que a gente gere junto na folha de pagamento as informações desse recibo de pagamento desse autônomo, mesmo que você já tenha pagado ele durante o mês. Porque muitas vezes o RPA, ele não é funcionário, a gente não vai esperar quinto dia útil para pagar ali o trabalho que ele prestou. Então, a gente faz o recibo de pagamento do autônomo, calcula INSS, retendo 11%, imposto de renda, se for o caso, abate dependente, se ele apresentou documentos de dependente, calcula o imposto de renda, retém, paga ele. Só que essa informação, ela tem que entrar na folha de pagamento do mês, tem que subir para o E-Social e esses dados também têm que ir para a DIRF, tá? E esse autônomo, aqui no final, quando a gente gera o informe de rendimento para os nossos trabalhadores, nós também vamos gerar um informe de rendimento para esse autônomo. A diferença é que o autônomo, o imposto de renda recolhido dele é um código diferente, é o 0588. E o do salariado é 0561. A diferença é o código, tá? Para identificar que, olha, esse é funcionário, esse aqui é autônomo. Mas nós temos que fazer todo o procedimento corretamente, certo? Então, fiquem atentos, autônomos que prestaram serviços durante o ano passado todo, de janeiro a dezembro, e receberam dentro do ano, eles têm que entrar na DIRF, se tiver o imposto de renda retido na fonte, tá bom? Ou entrar ali no cálculo da tabela progressiva, certo?
Um outro detalhe que eu quero explicar sobre autônomos é que se ele prestar serviço mais que uma vez no mês, nós temos que acumular, ir somando os valores que ele está recebendo no mês para calcular imposto de renda. Então, vamos supor que ele veio a semana passada na empresa, ele prestou um serviço de R$ 1.000. Você foi e gerou um RPA de R$ 1.000. E ele vai vir amanhã de novo, que essa semana vai gerar outro, vai prestar outro serviço de mais R$ 1.000. Só aquele 1.000 não dava imposto de renda. Mas agora, somando os dois, opa, tá? Aí ele vai voltar semana que vem e vai prestar outro serviço de R$ 1.000. Então, cada vez que ele presta um serviço, a gente gera um RPA, a gente tem que ir somando esses valores para cálculos de imposto de renda, tá? Luciana, eu vou pagar ele de novo? Não, você já pagou ele, já fez o RPA, já pagou, mas a gente soma a base de cálculo para efeitos de imposto de renda. Então, somou 1.000 com 1.000, deu R$ 2.000, já entra na tabela. Ah, mas abateu o INSS, ele tinha um dependente e tal, ficou isento. Tudo bem. Então, no primeiro 1.000 não teve desconto de imposto de renda, no segundo também não. Mas na semana que vem, quando ele prestar serviço novamente, com mais R$ 1.000, agora nós já temos R$ 3.000. Então, né, nesse momento, nós vamos somar as bases de cálculos todas que foram realizadas e pagas dentro do mesmo mês. Esses R$ 3.000 vamos abater INSS dos R$ 3.000, 11% dos R$ 3.000, e vamos calcular o imposto de renda na tabela progressiva e vamos abater no terceiro recibo, tá? Sobre o valor total. E se ele vier de novo, nós vamos somar tudo de novo, recalcular e abater o imposto de renda que já foi descontado no terceiro recibo e vamos descontar a diferença no quarto e assim por diante. Percebem? São detalhes que nós temos que ficar atentos. Quero falar, já que nós estamos falando de RPA, de autônomos, eu quero falar de uma classificação diferenciada de autônomos, que são os autônomos de frete, que prestam serviços de frete, tanto de cargas quanto de passageiros, tá? Esses autônomos, eles também estão sujeitos ao imposto de renda, porém, de uma forma diferente. Por quê? Porque o autônomo que presta um serviço de frete, ele presta com o seu próprio veículo, com o seu caminhãozinho, com o seu caminhão, com a sua Scania, ou se ele presta serviço de transporte de passageiros, por exemplo, ele faz frete ali, fazendo um fretado dos trabalhadores com o ônibus dele, ele tem o gasto do combustível, do pedágio, se for o caso, do desgaste do veículo. Então, nesses casos, o imposto de renda não é sobre o valor total do frete que nós estamos pagando, tá? Então, para situações de frete de cargas, nós vamos fazer apenas sobre a base de cálculo será 10% do frete. Eu vou compartilhar a tela para eu escrever, para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa situação. Então, vamos aqui. Autônomos que prestam serviços de frete. Tá? Frete de cargas, a base de cálculo para imposto de renda, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? De imposto de renda com a aula de ontem e com as de hoje. Com a base de cálculo para imposto de renda, ela é a 10% do valor do frete, certo? E nós temos aqui 90% de isenção. Isso significa que esses 90% de isenção, eles têm que aparecer como valor isento lá dentro da DIRF, tá?
ele tem que entrar no campo de valores isentos e não tributáveis da DIRF. Por isso que tudo isso tem que estar configurado corretamente dentro do seu sistema. Agora, frete de passageiros, a base de cálculo para imposto de renda é de 60% do valor do frete. Isso significa que existe 40% de isenção. 40% do frete é isento de imposto de renda, no caso de frete de passageiros, certo? E esse valor de isenção, ele também tem que entrar ali nos campos de isenção da DIRF, certo? Então, Luciana, eu tenho casos de frete de cargas ou de passageiros aqui na minha empresa. Então, verifique na DIRF se ele trouxe corretamente os valores tributáveis, que aqui no caso, 10%, né, do valor do frete. Esse 10%, ele é tributável, ok? E 90% é isento. E assim por diante, tá? E 90% é isento. Aqui é a mesma coisa, 60% é tributável do valor do frete e 40% é isento, ok? Então fica aí essa informação extremamente importante referente valores de frete, como que devem ser informados, como são calculados e informados na DIRF. Bom, agora também vou falar para vocês sobre a questão de eventos de rescisão, já falei. Estou olhando minha colinha aqui, gente, só um minutinho. Prolabore. O Prolabore também tem que ser informado, certo? Na DIRF, o que é o Prolabore? É o valor da retirada dos sócios, certo? Então, o salário, né? Como se fosse o salário mensal dos sócios, também vão para a DIRF com as suas retenções, tudo certinho, só que os sócios, eles podem fazer uma retirada de lucros e dividendos durante o ano. E existe uma regra contábil, tributável, né, contabilmente falando, que funciona assim: se a empresa ela realmente comprovar através do seu balanço que realmente houve lucro e que esse valor foi distribuído para os sócios, e existe um limite de valor a ser, dependendo do tipo da empresa, a ser liberado para os sócios, esses valores, e se estiver dentro do limite, eles são isentos. E nós temos que informar na DIRF como isentos, valores isentos, tá? Porém, isso aqui, gente, vocês têm que fazer junto com a contabilidade, tá? Não posso jogar qualquer valor ou alguém falar assim, joga lá 50 mil de lucros e dividendos do sócio como isentos. Não, não é assim que funciona. Tem que ser comprovado, fechado no balanço da empresa, tudo bonitinho, dentro dos limites, tudo certinho, tá bom? E o seu contador, a sua contabilidade vai olhar dentro da legislação, das regras, e vai dizer se tem ou se não tem, qual é o valor correto para vocês informarem aqui, ok? Então, fiquem atentos a isso. Lá na DIRF, bem como nos informes de rendimento, tem um campo chamado informações complementares. Essas informações complementares, se vocês olharem no informe de rendimento, é lá no finalzinho, o último campo que tem, tá? Luciana, o que vai aqui? Aqui vai os explicativos
do informe, ou da declaração, por exemplo, do informe de rendimentos. Que geralmente esses explicativos são informações que complementam a nossa declaração. Alguém está com o áudio ligado aí? Desliga, gente. Explicativos do informe de rendimentos, como, por exemplo, o número do CNPJ e razão social das empresas de convênio médico, de convênios médicos e odontológicos. De convênio médicos e odontológicos, ok? Sim, Priscila, já vou falar sobre o PJ agora, ok? Então, aqui nós temos a questão das informações que complementam no informe de rendimento, e para que eles possam vir aqui, eles têm que estar certinho, configurado, lá dentro do sistema de folha, vai para a DIRF e a DIRF já vai gerar o informe de rendimento com as informações complementares, certo? Bom, informes. E lembrando que depois que a gente entrega a DIRF, nós vamos imprimir da DIRF os informes de rendimentos, que são o espelho do que nós declaramos para a Receita Federal, e vamos entregar para os nossos trabalhadores. E o prazo para entrega é até 28 de fevereiro, tá bom? Então, Luciano, o meu prazo para entregar a DIRF é até 28 de fevereiro, para entregar o informe para todo mundo também? Também, tá? Tem gente que deixa para entregar em março, mas qual que é o prazo correto? O prazo correto é 28 de fevereiro para entregar os informes de rendimento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a declaração. Qual é as etapas para a gente entregar a DIRF? A gente preenche a declaração, posso preencher manualmente, já expliquei que pode, se em algum caso específico, para um empregador doméstico, uma pessoa física, alguma coisa assim, a gente pode fazer. Mas o ideal é que você tenha o sistema, traga isso pronto do seu software de contabilidade, de folha de pagamento, o arquivo, importe ele dentro do software e faça as conferências, e aí você envia a declaração para a Receita Federal utilizando o programinha ReceitaNet. Acompanhe o processamento e o retorno do recibo processado, certo? Essa aqui são as etapas. Agora, eu vou compartilhar uma outra parte com vocês. Aqui nós estamos na página da Receita Federal, onde nós baixamos o programa. Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês, dentro da matéria, e vocês só clicam lá e vocês vêm aqui, baixam o programa dentro do seu computador. É bem rapidinho, ele já baixa, você clica nele 2 vezes, ele já instala no seu computador e já abre. Então, não tem segredo, é bem simples. Eu também vou deixar para vocês esse link do Perguntas e Respostas da DIRF. Então, aqui, veja que temos aqui um PDF de perguntas e respostas já prontas, onde as pessoas têm dúvidas e a Receita Federal responde sobre várias situações da DIRF. Gente, é muito legal, ajuda bastante, dá para você dar um Ctrl+F e pesquisar por palavra-chave. Então, é bem interessante, eu vou deixar o link para vocês e o link do MAFON, que é o Manual do Imposto de Renda na Fonte, tá? Então, se você quiser saber quais os valores que tem, né, que tem imposto de renda retido na fonte e todas as regras de imposto retido na fonte, nós temos aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês quais os tipos de situações de retenção de pessoa jurídica, tá? Nós já falamos dos trabalhadores, dos impostos de renda dos olerites, dos autônomos, e agora, né, do Prolabore, que também entra, vai para a DIRF também, e agora eu quero falar da pessoa jurídica.
No caso da contabilidade, o setor fiscal, eles vão fazer a DIRF sobre os valores retidos na fonte da sua área, lá da parte fiscal e da parte contábil. Luciana, como eu sei qual é? Aqui está a lista dos códigos, certo? Então, nós temos o 0561, que é o da folha de pagamento, do Prolabore, tudo certinho. Temos o 0588, que refere-se aos autônomos, ok? E aqui nós temos os outros tipos de serviços que foram prestados para a empresa e que também teve imposto de renda retido na nota fiscal, ou no recibo, enfim, e que nós temos que declarar na DIRF. Honorários advocatícios de sucumbência, rendimentos acumulados, inclusive oriundos de decisões de justiças do trabalho. Então, se a gente teve, assim, um pagamento referente a processos trabalhistas ou algum tipo de processo com valores, rendimentos acumulados, nós também vamos declarar. Inclusive, se desses rendimentos acumulados teve valores isentos, a gente também vai declarar as partes dos valores isentos, tudo certinho, tá? Proventos de aposentadoria. Então, Luciana, como que eu declaro isso? Não, isso aqui é o próprio INSS que declara para a Receita Federal os valores de aposentadorias e de benefícios que ele pagou para os trabalhadores, e os trabalhadores têm que pegar esse informe de rendimento do INSS, somar com o informe de rendimento da empresa para declarar lá em abril a declaração pessoa física, certo? Participação nos lucros e resultados, a gente já falou, veja que ele tem um código diferente. Por quê, Luciana? Porque ele é exclusivo na fonte, também já expliquei na aula 2. Resgate da previdência complementar. Então, o banco que também paga o resgate da previdência particular para a pessoa física, o banco declara para a Receita Federal o valor retido na fonte desse resgate, né, desse valor que pagou para o beneficiário. Então, veja que existem vários tipos de CNPJ, inclusive órgãos do governo que fizeram pagamentos, bancos que fizeram pagamentos, todos eles declaram para a Receita Federal. Resgate de previdência complementar, benefícios de previdência, planos de seguro de vida. A seguradora também informa a Receita Federal os seguros de vida que ela pagou e que por algum motivo, dependendo do tipo do plano, teve incidência, certo? Temos aluguéis. Caso a empresa pague aluguel para uma pessoa física, ela também tem que reter imposto de renda sobre esse aluguel. Informar na DIRF, tá? Ali no recibo de aluguel, e informar isso na DIRF. Royalties e juros pagos à empresa. Então, juros sobre capital próprio também entra, tá? Então, tem toda uma regra aqui de locação, sublocação, arrendamento, direito de uso, enfim, diversos de invenções, todos esses valores, exploração, patentes, tudo isso, todos os valores são pagos e tem retenção, conforme o Mafon, tem que ir para a DIRF. Indenizações por danos morais, caso a empresa tenha pago indenizações por danos morais, ela vai declarar aqui via judicial, ela vai declarar nesse código qual o CPF da pessoa que recebeu, certo? Benefícios ou resgate de seguro de vida, VGBL, o banco também declara, ok? Aplicações financeiras de renda fixa. Então, quando tem esse resgate de aplicações, enfim, dependendo do tipo da aplicação, algumas retêm imposto mensalmente, outros no resgate, enfim, tem várias formas. Então, o banco é quem declara isso. E aí, nós temos também, quando nós retemos de pessoas jurídicas prestação de nota de serviço por nota fiscal de serviço. Então, Código 1708, serviços prestados por pessoas jurídicas, e aqui tem todas a lista, comissões, corretagens, serviços de propaganda, publicidade, pagamentos de decisão da Justiça do Trabalho, serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas, e aí tem toda a regra aqui, serviços de limpeza,
conservação, segurança, locação de mão de obra. Nesse caso, por exemplo, para vocês que têm terceiros prestando serviço, e aqui tem toda essa lista, eu vou passar para vocês também, tá bom? Então, vocês que contratam terceiros na portaria, na limpeza, essas informações das retenções de imposto na nota também vai aparecer na DIRF, tá bom? E eu vou depois gravar uma aula preenchendo a DIRF, mostrando alguns detalhes e mando para vocês com todos os detalhes. E é isso, se alguém tem alguma dúvida, manda aí para mim e eu vou estar respondendo para vocês. Agradeço pela atenção e espero que vocês participem de mais para os convidados.